Olá, terceiro ano! Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as plantas, que está no livro de Ciências, das páginas 32 a 36. As plantas. As plantas são seres vivos, assim como nós, seres humanos, e como os animais. Por isso, elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e morrem também. E elas também produzem o seu próprio alimento. E para se desenvolver, elas precisam dos sais minerais e da água presentes no solo, precisam também do gás carbônico, que é um gás presente no nosso planeta, do oxigênio e da energia da luz solar. Assim como nós, as plantas também respiram e elas são diferentes uma das outras. Eles crescem de maneira diferente, alguns mais rapidamente, outros mais lentamente. Uns são maiores, outros são menores. Uns têm um tempo maior de duração de vida e outros mais curtos. Uns dão flores e frutos e outros não. Na página 33, o livro vai nos mostrar 3 tipos de plantas. O primeiro é a planta terrestre. A planta terrestre são aquelas que vivem na terra e elas retiram do solo e do ar certas substâncias de que necessitam para viver. Então, a planta terrestre, ela fica ali, plantada na terra, no solo, ok? O outro tipo de planta é a planta aquática, que são aquelas que se desenvolvem na água. Elas retiram da água os nutrientes necessários para sobreviver. E o terceiro tipo foi a planta aérea, que elas vivem em locais altos, ok? A aérea lembra ar. Elas podem viver apoiadas sobre as rochas, sobre telhados, sobre construções ou até mesmo sobre outra planta, que é o caso dessa bromélia da foto, que ela está em cima de outra planta. Então, terrestre, planta terrestre vai me lembrar terra, plantadas na terra, no solo. Aquática vai me lembrar água, as plantas que se desenvolvem na água. E aérea vai me lembrar ar, as plantas que se desenvolvem no ar, no alto. Lembrando que as plantas aéreas, elas retiram do ar ou do meio onde elas estão vivendo os elementos necessários para sobreviver. Agora, ainda na página 33, nós vamos ver as partes das plantas. Essas plantas, elas são compostas de diferentes partes. A maioria delas são completas. Elas têm raízes, caule, folhas, frutos, flores e sementes. E cada parte dessa planta, ela desempenha uma função diferente, que ajuda esse vegetal a crescer e a realizar as atividades necessárias à vida. A raiz é muito importante para as plantas, porque é por meio dela que essa planta consegue ficar bem presinha à terra, ao solo. E é através da raiz que a planta consegue retirar a água e os nutrientes essenciais para a sua sobrevivência. Já o caule é a parte do vegetal que sustenta as folhas, as flores e os frutos. Ele é responsável por transportar essa água que vem da raiz e os sais minerais para as outras partes das plantas. Ele distribui para as folhas e para as outras partes, como os frutos e as flores também. Já as folhas são capazes de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia necessária à sua sobrevivência. Esse processo pelo qual os vegetais produzem o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. É quando a folha ela age como uma espécie de um filtro, limpando esse ar puro, esse gás carbônico, e transformando ele em oxigênio, necessário para sua própria sobrevivência. As folhas também são por onde a árvore, a planta, respira. Elas são verdes porque elas têm uma substância chamada clorofila. E essa clorofila, ela participa da produção do alimento da planta, porque ela que é responsável
por captar, por pegar essa luz solar. Já as flores são o órgão reprodutivo das plantas. É a partir delas que a planta poderá formar frutos e sementes. As cores e as formas das flores são um atrativo para os insetos, para os pássaros e para outros animais. Algumas flores duram apenas um dia ou uma noite e, após serem fecundadas, secam e transformam-se nos frutos. E os frutos é a parte aqui da planta que protege as sementes, ok? Elas guardam, né? A semente fica ali dentro delas, protegendo as sementes. E alguns frutos têm muitas sementes, né? Como o melão, a melancia. E outros frutos têm apenas uma semente, como o abacate, a azeitona e a manga também, né? Nós, seres humanos, animais, utilizamos desses frutos para nos alimentar. E alguns frutos, eles são carnosos, ou seja, são aquelas sementes, são aqueles frutos que são mais gordinhos, não é? Como a maçã, a goiaba, o pêssego. Já outros são mais secos, como a castanha, a vagem, as nozes. E as sementes são encontradas na maioria dos frutos. Elas possuem cores, tamanhos, variados, diversificados. E quando plantamos a semente em solo fértil, em um solo bom para a plantação, ela cresce e se torna uma nova planta. Agora, sabendo dessas informações, nós vamos responder a página 36. A número 1 pede para a gente escrever o nome dos elementos presentes na fotossíntese de acordo com a ilustração. Relembrando que a fotossíntese é esse processo que as folhas fazem pegando o gás carbônico do ambiente e transformando em oxigênio para sua própria alimentação. Então, a setinha número 1 é o gás carbônico. A setinha 2 é a luz do sol. A seta 3, o oxigênio que ela produz. E a 4 são água e sais minerais. Número 2. Coloque V se a frase for verdadeira e F se for falsa. As plantas precisam do ar e da luz solar para sobreviver. Verdadeiro. As plantas precisam respirar. Verdadeiro. As plantas são seres vivos como os animais. Verdadeiro. As plantas nunca morrem. Falso. 3. Observe a imagem e depois responda as questões. A. A planta em destaque na fotografia está fixada em que superfície? Vocês podem colocar sobre outra planta, em cima de outra planta, está em um caule, né? No caule de outra planta, ok? Todas as respostas parecidas com essas podem ser colocadas. B. De acordo com o ambiente em que vive, como esse vegetal é classificado? Qual é o tipo de planta? A planta aérea. E C. Como ela consegue obter os elementos necessários para produzir o seu alimento? Ela faz o quê? Ela retira do ar ou do meio onde vive, ok? As plantas aéreas, para produzir o seu alimento, elas retiram do próprio ar ou do meio onde vive. 4. Complete as frases a seguir com informações sobre as flores. A. As flores possuem cores e formas que atraem animais para ajudar na reprodução da planta. B. Após serem fecundadas, as flores dão origem ao fruto. Este tem a função de proteger as sementes. Tá bom, meus amores? Na próxima aula, nós vamos continuar nas páginas 37, 38 e 39 também. Fiquem com Deus, beijinhos e até a próxima!